Olá, doidas e doidos, seja bem-vinda a mais uma live Amor no Divã. Gente, esse casal que vai entrar, olha a música deles. Ah, gente, essa música é linda. Que música linda de amor, né? Tá precisando de uma dose extra de amor nessa fase que a gente está passando? Então vamos começar agora. Amor no Divã. Segredo de relacionamentos saudáveis num mundo insano. Principalmente com essa loucura, né, que nós estamos vivendo. Como eu comentei ontem, né, nessa maratona de lives para vidas, ontem eu comentei, aumentou só no Brasil a ligação para advogados, para divórcio, aumentou 177% comparado com o ano passado. Então, assim, vamos aprender o segredo com esse casal maravilhoso. Eu quero que você convida as suas amigas aí, amigos, aviãozinho, vou chamar eles agora, não vou perder tempo, porque tem muito pra com esse casal. Vão entrar aí, casal lindo, abençoado. Ei, casal lindo! Ai, eu tô apaixonada por vocês dois. Nossa, eu quero agradecer demais. Obrigada por terem aceitado. Andréia, você como best-seller de um dos livros de relacionamento que eu acho que quem não leu tem que ler no Brasil, que é o Tamo Junto. E você, Felipe, que trabalha também nessa área de desenvolvimento, eu quero agradecer demais porque mais do que eu, você que está nesse meio de relacionamento a 100%, você viu que aumentou demais o número de divórcios no mundo inteiro. Então, quando eu estava em oração, falei, Deus, o que eu posso fazer com essa plataforma, né? E aí me veio muito forte, vamos trazer histórias de casais que conseguem ser saudáveis nesse mundo insano, nesse momento. Então, eu quero agradecer demais você e todos vocês que estão entrando aí, aperta o aviãozinho, convida as suas amigas e amigos. Mas eu quero começar com uma pergunta básica para conhecer a história de vocês. Como Deus uniu vocês? Como é que foi, amor? Bom, prazer estar aqui, Cris. Obrigado pelo convite, né? Gratidão demais. Espero que a gente contribua um pouquinho. André é a expert na área, né? Na hora que ela falou, ó, você vai participar também. Eu falei, não, tô honrado, né? Geralmente só convida ela, então vou fazer meus pitacos aqui também. Bom, a gente se conheceu com 17 anos de idade, né? Bem novos. Eu me matriculei no cursinho pré-vestibular. E aí, chegando lá, eu tinha uma amiga que conhecia a Andréia e comentou, né? Eu vi a Andréia passando, me chamou a atenção, né? Aquela loura com pinta no olho, sorriso largo, atenção. E aí, eu perguntei a ela, bom, e quem é essa, né? Aí ela falou, não, nem olha porque não é pro seu bico. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Né? Então, agora sim eu quero conhecer. Conta essa história aí. Fala com alguém que ama um desafio, tipo, não, ela não é pra você. Não, você não é pro seu bico, não. Ela é uma menina muito estudiosa, ela é uma menina muito certinha. Da igreja, canta no louvor da igreja. Não, e você era da igreja? Você era da igreja ou não? Não, o Felipe. Era. E o Felipe não. Eu era. E aí, sei. O Felipe ainda era aquela pessoa ali, todo da balada, todo assim, todo... Era o boyzinho, né? Na época, 17 só anos. vivia piscando para as meninas tudo, né? E aí ela falou, não, pelo amor de Deus, Felipe, essa menina é a menina toda direita, não é pro seu bico, não. Aí... Toda direita. Foi exatamente isso que me chamou. Aí ele falou, é essa mesmo que eu tô procurando, é desse jeito. Ai, Deus. E como você chegou nela? Como você chegou nela? Como é que... Bom, eu descobri que ela fazia leitura da sua letra, né? Leitura da sua letra. Ela sabia analisar a sua personalidade pela forma como você escrevia um texto. Sim. Eu tinha lido um livro sobre isso. Aí eu comecei a analisar a letra de todos os meus colegas. Tipo assim, se a letra for mais arredondada, você é uma pessoa carinhosa. Se a pessoa terminar a última letra com mais puxado, assim, era porque você tem tendência a ter relacionamentos duradouros.
E aí aquilo se espalhou, tipo, aí eu quero que você analise a minha letra. E aí ele viu nisso uma brecha para se aproximar, né? Não. Pera lá que eu quero saber o que você achou da letra dele. Você analisou? Olha, Andréia, você está perdendo o seu próximo curso online, ensinar a mulherada a analisar a letra de homem. Você vai ficar rica. Você acredita que até hoje eu tenho isso? Até hoje a gente tem a folha que ele tinha os escritos, que eu analisei a letra dele. Até hoje a gente tem. E, aí, e deu certo? Eu falei que ele tinha tendência a ter relacionamentos duradouros. E a amiga dele falou, não, Felipe, não é você. Porque naquela época ele não tinha. Mas eu falei assim, gente, era muita visão de futuro. Ele queria ter. Gente. Mas isso fez ele chegar, aquele primeiro contato. E eu não sabia que era ele. Eu meio que tinha assim, um bloqueio com ele. Porque eu olhava ele era todo boy. Eu lembro que quando ele passou por mim, as minhas colegas ficaram todas interessadas nele. Só que eu era alguém que fugia disso. Tipo, eu não queria ficar com ninguém. Então, elas ainda brincaram. Falaram, Andrei, olha, você viu o menino que tá passando? E eu falei, é esse que eu não quero. Eu tô fugindo desse tipo de cilada. E ele já não, ele viu nisso, tipo assim, meu Deus do céu, por que essa menina não tá me dando bola? Ele achou um desaforo. Todo mundo tá dando corda e eu não tava. E aí a amiga dele, sabendo que eu não tinha muito assim, tinha dado o primeiro contato bom, ela pediu, falou assim, analisa a letra de um amigo meu. Não me falou quem era, só me entregou o caderno. Então eu analisei sem saber que era ele. E aí, quando eu avisei para ela que eu já tinha analisado, ela falou assim, eu vou pedir para ele pegar com você. Aí ele veio todo boy. Segundo ele já veio calculando assim, ó. Eu vou, na hora que ela me entregar, eu vou dar 3 beijinhos nela e eu vou meio que errar. Assim, tá vendo que eu te dou boca? Você pensou isso? Ele disse que já tá esquematizada. E aí? E aí eu peguei... Na hora que eu vi que era ele, eu já, ai, não tô acreditando. Aí eu entreguei o caderno para ele, assim, de longe, e já falei assim, aí ele veio me cumprimentar, e eu já falei assim, eu tô com pressa. E saí, vazei. Então não teve como ter esse contato. E aquilo só fez com que ele ficasse mais assim, gente, eu não tô acreditando que essa menina não quer me dar bola. E foi assim, um processo de vários nãos. Naquela época, era a época do MSN ainda, lembra? Ele me mandou um recadinho no cursinho, falando que tinha conseguido o meu MSN, mas que ele quase não entrava no MSN se eu podia passar o telefone para ele, para que a gente conversasse melhor. E eu falei com ele assim, poxa, Felipe, eu acabei de saber que você chama Felipe por esse bilhete. Eu não costumo dar meu telefone para quem eu não conheço. E não dei. E aí, guerreira! Não, e você fez ele ir atrás de você. É isso aí. E aquilo só estão anotando, mulheradas? E aquilo deu nele, mas aquilo, tipo assim, não é possível. Ela, alguma hora, ela vai ter que ceder. E aí eu lembro até hoje quando foi que a gente cedeu, que tinha uma aula que era horrível, estava tendo uma aula horrível de geografia no cursinho. E aí a gente começou a conversar por bilhetinho, assim. E aí, por fim, ele escreveu assim, você mora em tal lugar, você gosta disso, você não gosta disso, você não sei o quê. E ele escreveu um tanto de coisa que ele tinha descoberto sobre mim. E ao final, ele foi e colocou assim, você ainda acha que eu não te conheço para você não me passar seu telefone? Arrasou, hein, Felipe? Arrasou! Aí eu falei, eu vou passar, porque misericórdia, cheguei a ficar de medo na época, sabe? Mas eu falei assim, vou passar. E aí a gente começou a conversar por mensagem, mas eu deixei muito claro para ele, ó, eu só passei meu telefone para você como eu passei para qualquer outra pessoa. Eu não quero nada não com você. E aí ele falou assim, ó, eu nunca vou estar satisfeito só em ser seu amigo, eu ainda vou te conquistar. Falou, e aí? Não. E aí não, gente. Na melhor parte você para a história. Não, eu tô amando o jeito que ela fala. Eu quero saber de onde ela... Os termos dela, ela fala, ele era todo boy, eu era toda certa. Eu tô amando o jeito que você escreve, você fala. Ele é todo boy, eu sou toda certa. Era aquela ideiazinha de playboy, né? Que, tipo, ele tinha toda boa pinta, como ele ainda continua tendo maravilhoso, que é. Ele usava 2 brinquinhos na orelha de argola. Eu nunca me imaginei que, tipo, namorando, o menino tinha brinco na orelha.
eu, tipo, criada na igreja, sabe? Aquela idade padrão ali. Eu falava, meu pai falava, você não traz ninguém pra me apresentar aqui em casa com brinco na orelha nem tatuagem. Meu pai tinha ele falava assim. Sim. Então, quando eu conheci ele, ele era meio, tipo, a antítese daquilo que o meu pai falava, sabe? Então, não tinha muito contato. Mas aí eu sempre falo, é por isso que a gente não pode julgar um livro pela capa. Porque quando a gente se permitiu conhecer, a gente viu que a gente era muito compatível, que a gente tinha as mesmas vontades, os mesmos desejos e tudo mais. E a gente viu que a gente combinava muito. Mas a gente saiu pela primeira vez porque no final de semana que a gente começou a conversar, eu dei o telefone para ele na sexta. No domingo foi o aniversário dele. E aí no domingo ele me falou isso, tipo, que era o aniversário, e eu não fazia ideia. Ele primeiro me chamou, falou assim, meu pai tá te chamando pra você vir almoçar na minha casa. E eu fiquei horrorizada, assustada. Eu falei, menino, pelo amor de Deus, como assim ir na sua casa? Eu tô conversando aqui como amiga. E aí ele pegou, depois que ele foi falar, poxa, porque era meu aniversário. Aí eu fiquei com muito peso na consciência. Ele sempre me chamava pra sair, eu falava, não, você quer misericórdia. E aí eu peguei e fiz uma carta para ele, um rolo de cartas, assim, sabe aquelas cartas grandes? Porque naquela época eu não tinha dinheiro algum para comprar um presente. O que eu sabia fazer? Eu sabia escrever. Então, eu falei, como eu pedi desculpa, né? Eu fiz aqueles rolos de carta, só com mensagem de amigo. Ele fala que eu dei em cima dele, né? Não, você já sentia algo por ele, então? Você já sentia? Vou te mostrar o tamanho da carta. Aí você... Não, agora você pode falar. Mas naquela época, olha só, eu achava que eu gostava de outra pessoa. Então, por isso aquele sentimento era tão conflituoso para mim, porque eu achava que eu gostava de outra pessoa. E aí ele sempre me chamava para sair, só que eu não queria sair com ele. Gente, eu nunca tinha saído com ninguém. Ele foi meu primeiro namorado. E aí eu ia ter um luau no próximo final de semana da igreja, tipo assim, ia ser na igreja, ia ser num sítio. Aí eu falei, vou chamar ele para ir pro luau da igreja, porque luau da igreja não tem um perigo de acontecer alguma coisa assim, fora do meu controle, né? Muita gente... Aí eu falei, ele não vai. Eu falei assim, ele não vai querer ir. Mas pelo menos eu dei a chance de estar lá, né, no encontrar. Aí ele aceitou. Só que você pediu para ele tirar os brincos? Você pediu para ele tirar os brincos para ir na igreja? Não, ele ainda usava. Só que eu chamei ele e eu chamei o outro, que eu achava que eu gostava também. Foram os dois. E aí lá foi a minha decisão. Foi minha, tipo, oh meu Deus. Eu olhei pro Felipe e pra mim eu falei assim, eu acho que ele gosta mais de mim. Eu acho que ele tem mais... Eu vou por esse, porque gosta mais de mim, vai cuidar de mim melhor. Eu vou dar uma chance pra ele. E depois de lá, uma colega minha era aniversário dela. E ela tinha chamado a gente, que ela conhecia ele também. E a gente foi, e foi nossa primeira, assim, conversa mesmo. Que a gente sentou, conversou mais. E não rolou nada, né, amor? Foi só conversa de tipo, peraí, vamos se conhecer. Eu acho que eu estou gostando de você. E aí a gente começou a conversar e se conhecer. E daí isso foi em agosto que a gente se conheceu. E a gente começou a namorar dia 21 de outubro. Gente, que história linda. Olha, aí essa história me faz... Gente, vocês enviaram perguntas hoje para mim, eu já selecionei algumas, e vocês podem agora enviar pergunta para a Andréia e para o Felipe. Tem uma pergunta aqui, e eu adorei o que você está falando. Sabe que eu tenho duas enteadas de 23, 25, minha filha de 14. Eu aprendi isso com meu pai. Você fez isso, ó, mulherada aí solteira que reza para Deus encontrar alguém. Meu pai sempre falava, como você sabe que ele merece o seu tempo? Meu pai sempre falava assim, como você sabe que esse homem merece o seu tempo, a sua atenção? Deixa ele provar. E isso eu falo isso para minha filha, e é o que você fez. Você deixou esse homem ir atrás de você, provar que está afim de você, porque você sabe o seu valor. E é isso que é muito importante, né? Para as mulheres que estão querendo encontrar alguém. Aquele homem que Deus tem para você, ele vai lutar por você. É ou não é? Com certeza, com certeza. Tem uma pergunta aqui, ó. Dentre tantas pessoas no mundo, tá? O que você viu na Andréia e o que você viu no Felipe? O que foi nele ou nela que fala é diferente de tudo que eu já vi? Naquele momento lá, com 17 anos, o que me chamou a atenção foi exatamente aquilo que a minha colega falou. Ela não é do seu bico, é exatamente aquelas características. Que era uma menina da igreja, uma menina correta.
E principalmente, assim, para mim, a André tinha um valor de estudo muito grande, né? Então, quando ela falou assim, ela é uma das melhores alunas da classe, ela é a aluna mais premiada de redação do colégio, né? Ela escreve muito bem, os professores adoram ela, e é tanto que quando eu comecei, né, a paquerar a André ali, toda hora passava um professor e falava, ó, eu tô de olho, né? Ela é minha pupila, assim, eu tô de olho. E então os professores falavam isso, os amigos, homens dela falavam isso, né? Ó, tô de olho também. As pessoas da igreja, depois que eu fui, né, tendo contato. Então, aquilo despertou um interesse muito grande, porque eu vi valores que eu gostava, né? Eu vi valores que me chamavam bastante atenção. Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que dava muito valor para Deus. Enfim, aquilo dali, falei, poxa, é isso. Eu preciso de uma pessoa séria, preciso de uma pessoa... Porque desde... André, né, assim... André André falou, eu fui o primeiro namorado dela, antes dela. Eu tive um relacionamento rápido com uma pessoa que eu já sabia que era paquera, assim, né? Não era aquela pessoa que era para casar. Tanto que foi por isso que rapidamente a gente terminou lá. E eu já sabia desde o início que eu queria uma mulher para namorar durante muito tempo, assim. Eu não tinha namorado muito, né? Era bem assim, todo boy, né, todo boy. Falava, exatamente porque eu queria alguém que eu olhasse e falasse, pô, isso aqui vale a pena dedicar tempo, né? Dedicar energia. Você falou também daquilo de... Homem tem meio aquilo assim, essa mulher para eu ficar, essa mulher para eu só namorar, essa mulher para eu casar. Que era? Fala isso é legal para a gente ouvir. Exato, eu falei isso, né? Eu falei, poxa, essa é a mulher então para eu casar. Essa é do jeito que me descreveram ela, né? Logo de cara, como é que me venderam ela, né? O pitch de vendas foi forte, né? Então, o pitch de vendas que fizeram, eu falei, não, essa é para casar. Então, peraí, deixa eu... Ele falava que uma coisa que tinha chamado a atenção nele era porque eu era meio que... O meu contato com homens... Verdade. Era assim, eu tinha muitos amigos homens, mas todos eles me tratavam com muito respeito. E ele olhava para aquela falta assim de tanto contato, eles viam um respeito assim tão grande, aquela prudência ali no relacionamento, e ele falava assim, poxa, é uma mulher que eu quero chamar de minha mulher, de tipo, eu confio nisso aí. Ele sondou se eu tinha ficado com outras pessoas do colégio, né? E aí ele ficou abismado, porque as pessoas falavam assim, nossa, ela não fica com ninguém, tipo, desiste desse negócio aí, ela não... E aquilo para ele foi assim, meu Deus, mas por quê? As pessoas gostam dela, ela tem bons relacionamentos e tudo, mas ela tem essa prudência. As pessoas... É bonita, enfim, era tudo de bom, né? Então, o que faltava? Para mim, faltava uma pessoa corajosa para falar, vou dedicar o tempo que fosse necessário para conquistar. Gente, olha que lindo, tá vendo? O homem, quando ama uma mulher ou quando sente, você viu o que ele falou? Vou fazer de tudo até conquistar. Sim. E hoje em dia eu sinto, não sei se você sente isso também, André, parece que perdeu isso até em homem. Eu sei porque eu tenho muitos sobrinhos, né? E um dia o meu sobrinho que morou aqui comigo nos Estados Unidos por 4 anos, eu fiz assim, eu não vejo você indo atrás de mulher. Eu não vejo você lutando por uma mulher. E ele é muito bonito, é um menino, um amor. Ele fez assim, tia, hoje em dia não precisa, é muito fácil. Você sente isso, que hoje em dia as mulheres, muitas estão se dando barato e não sabem o seu valor? Eu falo que muita gente está aceitando um amor de migalha. A pessoa aceita qualquer coisa que lhe oferece, por uma carência emocional, por um problema de paternidade, talvez que não teve ali alguém presente, uma figura masculina. E aí ela acaba aceitando qualquer amor, ao invés de aceitar o melhor amor que ela poderia. E o medo, aquele medo de, eu tô ficando velha, ou eu vou ficar pra titia, ou eu já passei da fase de escolher. Tem muita gente que fala assim, a gente escolhe até os 20, depois dos 20 a gente é escolhida. E isso faz com que muita gente peque nisso, de aceitar qualquer coisa, sendo que pelo desespero. E não se reconhecendo, sabe? Eu falo que é a falta de trabalhar seu merecimento. De você olhar e falar assim, não, peraí, eu não vou aceitar só o que querem me oferecer. Eu vou aceitar aquilo que eu mereço. E o que eu mereço é isso. Aí você tem que enumerar, você tem
que primeiro se ver melhor, sabe? Eu falo que os outros nos veem como nós nos vemos. Então, se a gente não se ama, dificilmente a gente vai encontrar alguém que nos ofereça mais amor. Se a gente não se admira, dificilmente a gente vai encontrar alguém que nos admire. Então, o maior problema não é como os outros nos tratam, é como nós nos tratamos. Então, a primeira coisa é isso. É a gente se ter certeza, a gente se garantir, a gente se amar. Eu não estava desesperada. Eu olhava para o Felipe e via nele, sim, alguém muito bonito, alguém que tinha muitos valores, alguém que tinha ali muitas características legais. Mas eu olhava para mim também e pensava, peraí, eu não estou desesperada. Ele não vai ser o último homem da minha, tipo assim, do mundo. Então eu falava assim, peraí, eu tenho direito de escolha. E eu falo que muita gente está perdendo isso. Está aceitando qualquer coisa por achar que não tem como escolher mais. Nossa, lindo isso que você falou. Eu tenho direito de escolha. É um direito que muitas... Eu estou marcando aqui que eu acho linda essa frase. Eu tenho direito de escolha, porque eu acho que tem muita mulher, e como psicóloga, trabalhando em terapia com mulher há 20 anos, é uma coisa que a gente esquece. Não só depois até do casamento, você se perde com tantos... Eu sou mãe agora, eu sou isso. A gente tira o nosso direito de escolha. Né? Antes do casamento, para escolher a pessoa certa. Lindo isso que você falou. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com o que ela está falando. Você falou que o homem tem mania de categorizar, e eu vi isso, eu fui criada com 4 irmãos, muitos sobrinhos homens, eu vi isso muito claro. Como uma mulher, o que conselho você dá para as mulheres que estão nos ouvindo agora? Porque eu vi aí umas que já participaram de uma live que eu fiz a semana passada só para as mulheres solteiras. Como uma mulher mostra que ela se valoriza? Como um homem percebe isso numa mulher? O que essa mulher tem que fazer para mostrar para o homem: eu não estou na categoria de ser usada, eu estou na categoria cara? O que essa mulher tem que fazer? O que essa mulher tem que fazer? Bom, eu vou pensar, vou tirar como base a Andréa, né? Naquele momento ali. Tá, isso. Para mim era... alguém que os outros, principalmente assim, ó, alguém que os outros homens não ficavam falando, né? Porque homens conversam muito sobre mulheres, né? Então, começa por aí. Quando você chega e aí você fala sobre, e aquela dali, e aí o homem já começa, não, aquela ali já passou na mão de ciclano, beltrano, não sei quem, não sei quem. Aquilo já perde o valor para quem, né, de alguma forma despertou interesse. Olha, cara. Homem também fofoca, eu não sabia. Achei que era uma coisa muito nossa. Na verdade, é que eles contam vantagem. É a maneira deles falarem assim, eu já peguei. É mais, tipo, eles estão falando mais sobre eles do que sobre elas. Exato. Mas acaba que aí a gente cai nessa. Aí eu também. E aquilo, de certa forma, perde o valor. E é um preconceito, porque para o homem é tipo assim, o homem que pegou um tanto, a mulher não fala assim, não quero ficar com ele. E para os homens, eles já olham isso por um lado pejorativo. Eles olham para a mulher e falam, com esse tanto de gente, eu não quero ficar com ela. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque infelizmente ainda existe essa visão assim de separar, sabe? Ele ficou com tanto, tá tudo bem. Ele é o garanhão e a mulher é galinha. Se fica com tanto. Então, a gente... É verdade. Ainda existe essa visão. Então, é aquele resguardo ali. Sim. Sim. E eu acredito, particularmente eu acredito assim, que para um relacionamento nascer, eu acho que é tipo uma ressurreição na vida. Algo tem que morrer em nós, né? Às vezes o medo, às vezes o egoísmo. O que teve que vocês superarem ou mudarem em vocês para esse relacionamento dar certo? Eu tive que me permitir ser cuidada. Eu fui criada para ser independente. Eu fui criada para, tipo assim, você tem que... Meu pai, ele traiu muito a minha mãe. E eu lembro que em um determinado momento, ele foi conversar comigo e ele falou assim, ó, eu quero que você estude, que você trabalhe, que você tenha um bom trabalho, para que você tenha um bom emprego, para que se um dia um homem fizer com você o que eu fiz com a sua mãe, você não tenha que ficar pensando igual ela. Minha mãe estava pensando se separava ou não, porque nossa qualidade de vida ia diminuir. E ele falou isso comigo quando eu tinha 10 anos, assim, de forma muito assim, ele sentou para falar isso, para me orientar nisso. Então, eu cresci com aquela ideia de que eu preciso ser independente.
eu preciso gerar renda, eu preciso ter uma profissão, eu preciso me sobressair nisso, para que se um homem fizer comigo o que meu pai fez com a minha mãe, eu possa ter o direito de escolher sem ficar pensando nisso. Então, eu fui criada para, tipo assim, não depender de ninguém, para ser sozinha, para me destacar, tipo, na minha profissão, para ter resultado financeiro, para tudo isso. E ele, hoje eu olho e eu sei que ele fez isso por amor, mas aquilo construiu durante muito tempo em mim uma crença de que eu tinha que estar sempre pronta para separar. E eu gastei tanto tempo ficando pronta para separar se eu precisasse, que a energia que eu tinha para fazer dar certo era muito menor do que a que eu gastava estando pronta para separar. Então eu tive que me permitir confiar em alguém. Olhar para ele e falar assim, você não é meu pai, você não vai repetir os mesmos erros com meu pai. Eu te escolhi, eu sei porque eu te escolhi, eu confio em você. Então eu me permito ser frágil nesse sentido. Ser cuidado não é ser frágil. Ser cuidada é um direito que eu tenho. Ser cuidada é o que toda mulher merece. Ser protegida por você, ser cuidada por você é o que toda mulher deveria ter em um parceiro. E durante algum tempo eu me privei disso. Então, eu acho que esse foi, tipo, a maior aprendizado que eu tive que ter. E foi difícil, porque eu fui criada para não ter essa entrega, sabe? Essa confiança plena. Mas foi muito abençoador quando eu consegui. Foi de muita leveza. Foi, nossa, eu não sei nem o tanto que é bom, assim. André, eu tô super curiosa, porque esse é um processo de sabotagem que tantas mulheres se fazem, ter, assim, essa dificuldade de receber. Eu quero tanto amar, eu quero tanto encontrar alguém, mas eu não quero ser cuidada. São duas mensagens que você está passando, né? Porque o homem, para ele se sentir bem, ele gosta muito de cuidar, de fazer a mulher feliz, né? Eu falo, ele pode fazer miserável, mas na verdade ele está querendo fazer feliz, é que ele só não sabe como, né? É, você fala com uma propriedade, o que te ajudou a quebrar esse padrão? O primeiro foi entender que os erros que estavam no meu pai não estavam no Felipe. A primeira coisa era entender, tipo assim, não transferir para outros homens. Tipo, todo homem é igual. Todo homem, aquilo é uma repetição, um padrão. Então, a primeira coisa foi entender, tipo, peraí, eu analisei isso, sabe? Eu conheço os valores dele, eu conheço os princípios dele. E eu fiz uma escolha consciente, não foi uma escolha emocional. E eu tenho por que confiar nele. A outra coisa foi eliminar para mim a possibilidade do divórcio. Porque toda vez que eu coloco no meu casamento assim, eu tenho a possibilidade de divorciar, eu começo a enumerar assim, se isso acontecer, eu me separo. Se isso acontecer, eu me separo. Se isso acontecer, eu me separo. E aí eu paro de pensar em soluções para o casamento dar certo e eu começo a pensar em quais os motivos que me levaria a finalizar essa etapa. Então, quando eu tirei o divórcio como opção, eu comecei a pensar em soluções. Peraí, existem conflitos e a gente vai resolver, isso vai gerar para a gente crescimento. O conflito não precisa gerar divórcio, ele pode gerar crescimento. Então, isso tudo começou a se juntar mais, a ser permissivo. E eu acredito que toda mulher procura em um homem duas coisas essencialmente, que é segurança e amor, é se sentir amada. E eu encontrei essas duas coisas do Felipe. Então, isso quebrou muita barreira em mim. Quebrou muita coisa em mim. Por quê? Porque quando eu encontrava nele segurança, eu encontrava nele amor, eu entendia que, tipo assim, eu não preciso me proteger sozinha. Entendeu? Eu tenho alguém que me proteja, eu tenho alguém que cuide de mim, eu tenho alguém que faz isso com muito amor, com muito zelo. E aí essas barreiras foram sendo quebradas, foram sendo, tipo, eu posso confiar. Ele não vai me magoar desse jeito, sabe? Ele não vai me ferir intencionalmente. Eu acredito que é isso, porque, querendo ou não, nós somos seres humanos, nós falhamos e nós vamos ferir um ao outro, é inevitável. Mas hoje eu olho para qualquer falha e eu penso assim, ele não fez isso intencionalmente. E aí, quando a gente corrige, sabe? Todos os outros, a gente ajusta. Sim. E Felipe, o que você teve que mudar em você ou superar para fazer esse casamento dar certo? Eu tive que mudar a minha crença de fidelidade, né? Então, eu estava até comentando com o André esse final de semana agora, né?
eu recebi uma mensagem do meu pai, aí ele falando coisas sobre mulheres, né? E eu vim de uma criação muito forte de que o homem masculino, um homem macho masculino, é aquele enfim, trai a mulher, que está sempre pensando em mulher, que está pegando várias mulheres, que frequenta uma zona, que, enfim, tem mais de uma mulher. É aquele que, numa roda de amigos, vai falar sobre isso. É isso. Eu fui criado dentro desse ambiente. Esse é uma característica do meu pai até hoje, né? Até hoje é uma característica dele. Então, quando eu comecei a namorar com a Andréia, foi um conflito muito grande, porque eu falava com ela, eu falava, Andréia, as pessoas traem umas às outras, né? O mundo não é dessa forma como você acredita. Você está acreditando que o fulano não está esticando, mas eu tenho certeza que eles traem. E isso foi uma discussão nossa durante muito tempo, né? Eu tive que ressignificar muito forte a minha crença de que era possível viver um relacionamento, um casamento sem traição. Que isso existia. Que isso ela existia. achava que não tem ninguém que é fiel nesse mundo. Mentira, André, você está sendo enganada. É só porque você não sabe. Ele acreditava, assim, verdadeiramente. Porque todos os exemplos que ele tinha... Eu nunca tive um exemplo fora disso. Era isso. Então, era tipo assim, me mostra, porque eu não conheço. Exato. E como você fez para quebrar isso? Se todos os seus exemplos eram assim? Então, eu comecei a encontrar exemplos pela internet de pessoas que tinham os resultados que eu gostaria de ter e que eram exemplos no casamento também, né? Eu falo, o Flávio Augusto, do Geração de Valor, é um bilionário brasileiro, você provavelmente conhece, mora aí nos Estados Unidos também, e que ele fala com muita propriedade, né? Que ele casou com a mulher dele por amor, que ele é fiel e tudo mais, e aí eu comecei, poxa, peraí, ele chegou aonde, né, o sucesso profissional que eu gostaria de chegar, e ele dá muito valor pro casamento. Então, peraí, ficava meio confuso assim na minha cabeça. E aí, ao longo do tempo, eu fui encontrando outras pessoas também para me inspirarem, né? Outras referências, outros amigos. Fui me aproximando de pessoas. Eu acho que isso é uma tendência, né? Quando você também desliga essa ideia de que eu não vou trair, você começa a encontrar pessoas que vivem também esse estilo de vida. Que é possível, é real. Durante muito tempo, para mim, não era possível, não era real. E há muitos anos, isso para mim é totalmente real. Eu vivo isso. E é por isso que eu falo, né? Eu falo isso com a Andréia, e é difícil, talvez, eu não sei se é tão claro assim, mas vou me expressar, vou buscar as palavras aqui da melhor forma. Mas, assim, eu acredito que o homem, ele é feito, tá? O homem, ele tem como um propósito de vida conquistar. Eu acredito nisso. Eu acho que o homem, ele tem uma necessidade de conquista. E quando o homem, ele não coloca essa energia de conquista no trabalho dele, ele tende a ficar querendo gastar essa energia em outras coisas. Então, assim... Inteligentíssimo isso. Essa é uma percepção que eu tenho, porque eu vejo aquelas pessoas que trabalham muito, que estão seguindo o propósito de vida deles ali, e eles não têm tempo para ficar falando sobre coisas banais como isso. E eu vejo as pessoas, né, os meus amigos, os meus parentes e tal, que falam sobre traição e tudo mais, eu vejo que eles não estão vivendo o propósito deles, estão vivendo dias aleatórios, estão vivendo uma vida medíocre, uma vida muito mediana. Então eu sempre falo muito com isso, cara. O homem, ele tem que ser um cara que está sedento por conquista, tem que ser sedento por conquista, tem que ser sedento por sabe, gerar valor na vida de outras pessoas. Isso tem que ser uma missão dele. Nossa, é fantástico. Ele coloca isso de conquistar mulheres, né? E vira assim, não é uma mulher, é aquilo, né? De o prazer da conquista. O prazer da conquista. Ele repete esse padrão, porque toda conquista gera esse sentimento de prazer, né? Então, se ele encontrar algo em que ele possa se sentir realizado conquistando, que no caso é o trabalho aqui, aí ele muda, ele coloca o foco nessa energia, ele gasta essa energia que ele tem. Então, é perigoso. Fantástico. Não, fantástico isso. Você sabe que
eu tô comentando nessas lives, inclusive o seu livro eu comentei ontem, mas aqui nos Estados Unidos, para mim, um dos maiores pesquisadores de casamentos é o Dr. John Gray. Ele tem um livro que chama 5 Minutes Repair, que é 5 minutos de reparação. E ele fez pesquisas por 30 anos em Stanford só sobre relacionamento. E eu fui abençoada de ter ele como meu terapeuta, porque meu casamento estava quebrado. E o que eu aprendi na pesquisa, que eu, como psicóloga, não sabia, porque a psicologia, 80% eles estudam a pessoa individualmente, junto é outra história. E ele fala uma coisa muito linda, ele fala assim, eu lembro que ele fala assim, o homem, e ele pediu para o meu marido olhar para mim, e eu vi isso muito em vocês falando, sem perceber, ele fala assim, ela, ele pede para o homem olhar para a mulher e fala, a mulher vira para o homem e fala assim, ó, eu vou ser e te tratar. Eu vou te tratar como um rei o dia que você primeiro me tratar como rainha. E foi sem querer o que você fez desde o início do relacionamento. Você correu atrás dela, você tratou ela como uma rainha, ela é especial. Eu vou dar amor dela. E ele fala que e o homem, eu sinto que perdeu muito isso. Você sente, Felipe? E o homem, até na educação, é difícil você ver um pai ensinando para o filho, trata a mulher como rainha. Você vê que hoje, eu quero até rapidinho fazer um parêntese, gente. Essa maratona chama #Lives para Vidas, porque além da gente estar aprendendo com história de amor, a gente vai ajudar a história de amor de mulheres e crianças que estão vítimas de violência doméstica. Então eu ajudo a ONG Recomeçar e conheço eles há mais de 20 anos. É o último caso de violência doméstica que eles ajudam e eles estão precisando de fundos para material de proteção, termômetro. E eu esqueci, eu sou ainda devagar no Instagram, mas eu esqueci de pôr aí no PIN, me manda um direct e fala, eu quero apoiar. E aí eu vou enviar o número da conta deles, porque eles ainda não têm um sistema rápido para... Você manda foto para mim e eu estou dando essa semana 2 livros. Tamo junto? Que eu comprei 10 livros da Andréa e o Doidas no Divã, que são 2 livros que eu acredito que vai reparar e ajudar, se Deus quiser, muitos casamentos, tá bom? Então vamos abraçar essa causa hoje. Eu quero agradecer vocês 2 por estarem apoiando. E a pergunta que eu recebi várias perguntas, tá? E eu selecionei algumas, mas eu gostei muito dessa e qualquer um dos 2 podem responder. Nesse momento de quarentena, muitas pessoas perderam emprego. Meu marido perdeu o emprego. Como a gente pode lidar num momento tão difícil como esse? Então, que dica você está dando para os casais que estão lidando com perdas nesse momento da quarentena? O primeiro é entender que ele não é assim, tipo, ele não é um desempregado, ele está desempregado. Então, é entender que é um estado. Estados podem ser mudados. Então, não trate ele como alguém que é um derrotado, por exemplo. O nosso papel é sempre fazer com que a pessoa se veja como o melhor que ela possa ser. Então, é não tratar a pessoa como ela é, como nós gostaríamos que ela fosse, ou como nós gostaríamos que ela estivesse. Então, esse é um momento de apoio. Não é um momento de ficar reclamando, falando de perdas, falando que vocês não vão ter, ou dos desafios. É um momento de falar, eu acredito em você, eu acredito que isso pode ser uma oportunidade, você é tão bom, vamos olhar por outro lado. Às vezes é a chance de você fazer algo que você já queria, e às vezes aquele medo de perder o emprego estava te impedindo de fazer coisas que você realmente gostasse. Então, é um momento de apoio. É um desafio? Mas a gente cresce nos desafios. Então, é olhar isso como chance de crescimento. Então, é isso, é apoio. Peraí, eu parar de olhar para o problema e eu vou construir uma solução. É isso. E vocês estão juntos nos momentos bons e ruins, né? Agora é um momento de desafio e eu acredito que são exatamente nesses momentos que o casamento se fortalece, que a união se fortalece, porque quando tá bom é muito fácil, né? Você ter uma boa relação no casamento ou de amizade. Você conhece alguém de verdade quando você come 1 quilo de sal com ela, né? Tem essa frase assim, eu gosto é verdade. muito, né? Eu acredito muito nisso. É um momento difícil. É verdade. E adorei o que vocês falaram e adorei isso que você falou, André. Lembrar que ele está, né, desempregado, ele não é. E ter essa consciência nesse momento, que é um momento de passagem na nossa vida, em todas as áreas, né, que a gente está passando. Você sabe, eu não sei se no Brasil, acho que a notícia não chegou, mas uma das maiores blogueiras, influencers dos Estados Unidos, que é a Rachel Hollis, ela é considerada a nova
Tony Robbins, em forma de mulher dos Estados Unidos. O livro dela foi best-seller por o último ano. E ela fez a carreira dela, ela e o marido, eles davam retiros, cursos para casais. E faz 6 dias atrás, eles tinham o YouTube deles de família, é um dos mais vistos dos Estados Unidos, e eles estão divorciando. Então tá um choque assim nos Estados Unidos, todo mundo, né? É como, por exemplo, acontecer isso com você que ensina isso para as pessoas. Então eu queria que você falasse para nós assim, como você protege o seu casamento? No seu caso, assim, o que vocês, vamos dizer assim, qual o maior desafio que vocês enfrentaram no seu casamento? Como vocês se protegem? Porque vocês estão expostos, mas quem não está exposto já é atacado também, né? Então, vocês respondendo ajuda todos nós que não expomos o nosso casamento, né? A primeira coisa é a gente entender que conflito todo mundo tem. Todo mundo vai ter. Vão ter coisas que a gente vai pensar diferente, vão ter coisas que a gente não vai concordar. E ser um casal que dá certo não é ser um casal que não discorda ou que não tem conflitos, nada disso. É ser um casal que aprendeu a se comunicar. E ter um desejo ardente de cumprir com sua aliança, sabe? Eu acredito muito nisso, que amar é sacrifício. A prova disso foi o que Deus fez, que Ele deu seu Filho por nós. Isso é a prova de que amor tem tudo a ver com sacrifício. Então, a gente vive um mundo de muito ego, de muito assim, eu quero me satisfazer, tem que ser só enquanto estiver bom para mim. O dia que não estiver bom para mim, eu saio disso. Mas relacionar não é isso. Vai ter dia que vai ser desafiador. Vai ter dia que vai ser assim. Você vai falar, não tá dando aqui não. Tá sendo complicado, tá sendo difícil. Mas a gente tem um compromisso um com o outro. De que a gente não vai desistir do outro. De que a gente no dia que tiver difícil pro outro, a gente vai segurar a barra. Que a gente vai se comprometer e ser melhor com o outro. Que a gente não vai ver o divórcio, como eu falei, como uma possibilidade, que a gente vai cumprir, tipo assim, a gente vai fazer de tudo para dar certo. Porque muita gente acredita que amar é só um sentimento. E sentimentos são muito voláteis. A gente, imagina, se fosse só um sentimento, a gente tem dia que a gente acorda e nem a gente se ama. Sabe aquele dia que a gente olha no espelho e a gente nem quer se ver no espelho? Porque a gente fala assim, nossa, hoje eu tô muito mal, eu tô feia, eu não tô me sentindo legal. E se a gente não se suporta, tem dias, quem dirá o outro? Então tem dia que a gente não vai estar bom pro outro, a gente não vai estar amando o outro. Mas por isso que amar não é sentimento, amar é decisão. Amar é decisão. Então todo dia eu tenho um compromisso, eu me comprometo a te amar, eu me comprometo, apesar de todos os desafios que possam vir a acontecer, a te amar. A escolher te amar. Eu escolho, é uma escolha. E aí, quando a gente escolhe, a gente faz o que é preciso, não só o que a gente quer. Então, isso torna uma decisão muito mais fácil, sabe? Se eu todo dia escolher só fazer o que eu quero, eu não prospero em nada. E quando eu falo isso, não tem só a ver com relacionamento, tem a ver com nossa profissão. Então, para dar certo, a gente tem que ter a firme decisão de escolher fazer dar certo todo dia. E não tem como também ser só um. Então é um compromisso, né? E outro ponto, Cris, que eu acredito é que a verdade ela tem que imperar na casa, assim. Então entre eu e a Andrea, a gente até meus pensamentos mais ruins eu compartilho, sabe? Assim, eu olho e falo assim, você sabe de tudo. Porque eu sei que ninguém vai chegar e falar algo que vá, de alguma forma, comprometer a imagem que ela tem de mim, ou quebrar a confiança, ou qualquer coisa disso, sabe? Assim, tanto que a gente fala assim, ó, se um dia eu falhar com você, você vai ouvir da minha boca. Eu nunca vou te negar a verdade de nada. Então, essa certeza absoluta de uma confiança irrestrita, plena, isso faz com que a gente não tenha medo de outras pessoas, entende? Não tem esse problema de vai acontecer alguma coisa externa. Pode acontecer alguma coisa interna, mas como a gente também tem essa premissa de que a gente se ama e por mais que a gente se machuque em algum momento, a gente quer fazer dar certo,
até o final, então a gente tem uma consciência que né, a gente está protegido, assim, né? A gente se protege através dessas... Lindo, lindo. Olha, vocês estão anotando, esse casal é uma benção, assim, as coisas que vocês estão falando. Essa coisa de que eu escolho, é uma decisão te amar. E é verdade, porque tem dia que você tá, se você não escolher isso e ir pelo seu sentimento, você pega a mala e vai embora. A Fátima aí que nos uniu, que nos apresentou, falando, eu quero um assim. Fátima Tá a lindona. caminho, Fátima. Tá a caminho, Fátima. Obrigada, Fátima, aquela que apresentou a Andréa para mim. Aqui eu recebi uma pergunta que eu também achei muito legal. Uma mulher, ela fala que o marido dela não aceita Deus. Como é que ela pode estar trazendo Deus para o marido dela sem forçar? Olha só. Sem ser chata, eu acho que é essa a pergunta que ela quer saber. Na Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a gente edifica muito mais pelo nosso comportamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que a nossa vida é a única Bíblia que muita gente vai ler. E é isso, é o que a gente faz, sabe? Às vezes que a lindo gente isso. fala demais com as pessoas que elas têm que ser assim, têm que agir assim, mas a verdade é que o nosso comportamento, ele fala muito mais alto. Tem uma frase que diz, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E é justamente esse comportamento que vai trazer para aquela pessoa essa curiosidade de por que você é assim? Eu quero ser mais parecido com você. O que te faz ter tanta habilidade emocional? O que te faz agir desse jeito? E algumas coisas só são explicadas na nossa vida quando a pessoa entende que é Deus que faz isso, é Deus, esses dons, né? Espirituais, os frutos do Espírito, né? A nossa mansidão, essa tranquilidade, tudo isso vem de Deus. E a pessoa vai ficar curiosa. Eu quero conhecer mais disso. Eu quero ter essa confiança que você tem. Eu quero ter esse controle que você tem. Eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Eu quero isso. Então, para mim, é muito mais a sua vida. E não deixe de orar por ele, né? Eu falo que a maior prova de amor que a gente pode dar para uma pessoa é orar por ela. Então, continue orando, porque nós fazemos o que é possível, mas Deus faz o que é impossível. Então, aquilo que para a gente parece que não tem jeito, para Deus sempre tem, porque foi Ele que criou a gente, Ele tem controle sobre todas as coisas, então pode fazer isso. Lindo. Adorei o que a Tatiane falou aqui. Ela tem uma amiga que diz que todos os dias ela joga o marido dela fora, mas toda noite ela pega ele de volta, dá banho, deixa cheirosinho e começa tudo de novo. É escolha e é diário. É verdade. E essa aqui, ó, pura verdade. Tanta gente falando de Deus, mas o comportamento não condiz. Que lindo isso que você falou, é ser exemplo. Porque imagina uma mulher chata infernizando o marido, ele fala, que Deus é esse que você segue? Eu não quero. Deus não. Eu não quero essa coisa chata, pelo amor de Deus. Aqui, ó, uma pergunta que eu sei que muitas mulheres passam por isso. E eu recebi hoje à tarde de uma mulher falando como é que eu supero uma traição. Olha só, a primeira coisa é difícil, magoa, machuca. Ninguém vai te dizer que é fácil, nada disso, porque é preciso você viver a sua dor. Então, viva isso mesmo. Você tem que entender por que te feriu tanto, o que aquilo quebrou ali, de certa forma, no seu relacionamento. Mas depois que passar esse período de, eu sei, esse verdadeiro luto, né? Que de certa forma, uma morte naquela confiança que você tinha, naquele tipo de relacionamento que você acreditava, comece a olhar assim, não deixe que um erro anule todos os acertos. A primeira coisa que eu quero entender é isso. Eu tô falando de casamento, sabe? Não deixe que todas as outras coisas sejam, tudo foi uma mentira. Não, existiu um erro. E aí você tem duas chances. Na Bíblia fala que você tem a permissão do divórcio quando há traição. E eu acredito que tem isso na Bíblia justamente por saber da dificuldade que é lidar com isso. Mas você também tem a opção, caso você deseje, de acreditar. Isso foi um erro, isso foi uma falha, isso foi um momento. Eu não acredito que tudo deva ser perdido por conta disso. Se a sua decisão for essa, a primeira coisa é avaliar alguns passos. Se você decide continuar com essa pessoa. A primeira ele confessou o erro? Se não houver confissão, vai a repetição de erro. Não tem jeito.
Porque a confissão, ela gera vergonha. E justamente essa vergonha impede de você repetir aquilo ali. Segundo, houve arrependimento. Ele veio falar assim, não, mas aconteceu, ia acontecer. Ou ele falou assim, não deveria ter acontecido, eu poderia ter evitado, eu poderia ter feito coisas que impedissem que isso acontecesse. Houve arrependimento? Terceiro, pedido de perdão. A pessoa precisa querer o seu perdão, ela precisa entender que ela te magoou e que ela quer o seu perdão, ela quer saber o que é preciso para que você a perdoe, mesmo que isso leve tempo. E o quarto é mudança de comportamento. Aquela pessoa, ela tem que mudar o padrão que fez com que ela cometesse aquele erro. Então, peraí, o que me levou a cometer esse erro? Foram amizades que eu tenho que sempre me incentivam a fazer coisa errada? São essas conversinhas que eu ando tendo por mensagem? Os contatos, esse tanto de curtida que eu dou em foto no Instagram, em foto de mulher seminua, essas coisas? Você tem que mudar o que te levou a cometer aquilo ali. Não é de um dia para o outro. Alguma coisa te fez acreditar que compensava trair, que aquele prazer ali compensava o seu erro. Então, existe esse processo. Se existir esse processo e você tiver como perdoar, porque não adianta você falar com a pessoa que aceita ela, se a toda briga você jogar aquilo na cara, se você reviver aquilo ali. Então, se você tiver como perdoar, você pode sim ter um casamento bem sucedido. E aí, o que eu queria falar é que perdão não tem a ver com esquecimento. Para mim, a melhor definição disso é que como se fosse uma cicatriz. Quando a gente machuca, aquele machucado gera uma cicatriz. De início, aquela cicatriz ela vai precisar que você não fica a todo momento colocando o dedo nela, que é revivendo aquilo ali, se você quiser que ela feche. Agora, se você se permitiu, peraí, nós conversamos, nós acordamos, e eu não quero ficar olhando para o erro, eu quero ficar olhando para o que a gente ainda pode viver, porque a gente vai construir. Aquilo ali vai cicatrizar. E aí, em um determinado momento, você vai olhar para aquela cicatriz e você vai saber que algo aconteceu. O perdão não é amnésia. Você não esquece que aquilo aconteceu, mas você vai pegar naquela cicatriz e não dói mais. Já curou, entendeu? Você vai lembrar lindo isso. E não dói mais. É uma escolha também. E eu não tô aqui para te dizer que você não tem a escolha de seguir junto ou não. Eu falo que perdoar é tirar a dívida do outro, mas nem sempre significa dar novo crédito. Não, isso é lindo, é lindo. E é um problema, assim, até em terapia, eu lembro que tinha uma cliente minha que ela falava assim, ele me traiu, tipo assim, eu tenho que terminar. E às vezes a coragem não é você pegar as malas e sair, é você ficar. A sua coragem está em ficar e restaurar esse casamento. E você deve saber disso, Andréa, trabalhando com casais. É incrível os casamentos que superam uma traição. Eles desenvolvem uma intimidade, uma força que eles não tinham antes da traição. Então, é muito bonito isso, que é difícil. Geralmente, hoje em dia, é muito assim, tá lá, traiu, separa. Nem sempre. Se os dois estão dispostos a... Lindíssimo está falando. Nossa, tem muita pergunta aqui, perguntaram coisa aqui que eu achei... Mas, infelizmente, a gente tem pouco tempo esse Instagram. Para quem está perguntando, gente, a live vai ser salva imediatamente assim que acabar. Tá? Amanhã a gente vai ter a semana inteira até sexta-feira. Amanhã vai estar o Rodrigo Cardoso, criador do Ultrapassando Limites, a mulher dele, psicóloga, a Rosana Braga. E esse casal maravilhoso de hoje, que eu tô amando vocês. Eu queria tanto ter mais tempo. Tá bom, última pergunta, depois eu vou te fazer um pedido especial, tá, Andréa? A pergunta é, se você pudesse, vocês dois, Felipe e Andréa, colocar um segredo, eu sei que tem vários, um segredo pra gente hoje em dia ter um relacionamento saudável no mundo insano. Qual é o segredo número 1? É o segredo dele. Eu falei da confiança, eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito muito nessa confiança. Essa confiança irrestrita porque hoje, como a gente vive ela, eu vejo pouca gente não consegue nem entender que isso existe, assim, sabe? Igual, eu trabalho com treinamentos, eu treinei presencialmente mais de 50 mil pessoas ao redor do Brasil, e eu comento com a André, adorei seu trabalho. Eu nunca recebi uma cantada, eu nunca recebi. A André fala, é você que não percebe.
Mas talvez seja isso mesmo. Talvez eu esteja... eu pense... Né, para mim é tão ilógico, né? Porque, enfim, sempre eu vou falar do André no meu treinamento e tal, que não acontece, entende? Não está no radar, né? Não está procurando por isso, por uma oportunidade. Exato. Então, isso... Eu acho que essa confiança, sabe, assim, isso para mim é o segredo, assim. Fundamental. Porque lindo. É difícil ver isso nos relacionamentos, assim, esse nível de confiança. Lindo. E de você... A confiança, ela gera lealdade. E quando você sabe disso, você conhece tanto o outro, vocês são tão abertos um com o outro, que vocês estão prontos para defender um ao outro, sabe? Essa lealdade de, tipo, a gente é junto, a gente é unido, a gente tem união e unidade em tudo. E, tipo, para alguém tentar entrar nisso aí e tentar destruir isso, é muito difícil, porque ele não tem o que usar. Porque nós nos conhecemos tanto, eu não conheço só as suas qualidades, eu conheço seus defeitos. Então, não importa o que vão falar de você, eu já te aceitei, eu já te amo por causa disso, e eu te defendo por causa disso, sabe? E eu acredito que hoje está faltando um pouco dessa lealdade entre os casais, sabe? Muitos casais falam mal um do outro, tipo, o marido fala mal lá da esposa para os amigos, a esposa junto às amigas vão falar mal do marido, e vira aquela confusão, e os dois param de se proteger, tipo assim, deixa o reino frágil. Eu falo que é isso aí. O reino, sabe? E a gente tem que se proteger antes de tudo. Então, amém. Gente, que lindo. Ó, os últimos minutos, André, eu pedi ontem para o Lucas e a Lari, que foi entrevistar essa semana, é Amor no Divã, só casais. Amanhã vai ser 22 horas no Brasil, não às 21, porque o Rodrigo e a Rosana não podiam às 21, então amanhã 22 horas aqui no Cris Inares Oficial Amor no Divã. Então, compartilha, marca as amigas que precisam, amigos que precisam assistir e aprender com o André e o Felipe, que vocês... não sei nem como agradecer vocês. Muito obrigada. Eu queria ficar aqui a noite inteira. Mas, para encerrar, eu gostaria que o Felipe ou a Andréia fizesse uma oração, abençoando os casais, as pessoas que estão com o coração machucado, gente que quer encontrar alguém, abençoar. E lembrando que vocês têm 3 minutos para fazer essa oração, senão o Instagram corta a gente. Ai, que pena, queria mais tempo. Deus, muito obrigada por essa oportunidade de mostrar para as pessoas que o amor existe, que o amor vale a pena, de que existem casamentos saudáveis, de que existe fidelidade, que existe confiança, de que o amor pode se perpetuar ao longo dos anos e pode melhorar em cada momento. Nós sabemos que nessa live existem pessoas que ainda não conhecem esse amor. Pai, permita que as más referências que elas tiveram possam ser consideradas como aprendizados, mas não possam ser levadas em consideração como se tudo continuasse sendo assim. Abençoe para que cada pessoa tenha clareza do que procura em um relacionamento, em alguém, e que possa encontrar pessoas com quem tenha esse mesmo desejo, que encontre essas mesmas compatibilidades e que possam viver um amor abundante, que possam ser testemunha nessa terra de que relacionamentos dão certo. Que as pessoas que estão aqui feridas e machucadas e que já estão dentro de um relacionamento possam receber a cura do Senhor para isso. E que possam ter clareza e entendimento do que fazer para que erros não sejam cometidos e de como manter essa decisão diária de continuar amando um ao outro, Pai. Abençoe cada um aqui que está enfrentando desafios no relacionamento. Que essas pessoas possam ter firmeza na sua aliança e que cada uma delas possa ter a sabedoria do Senhor de como lidar com isso. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que o Senhor é o Deus impossível e que por isso, por nossas forças, nós não conseguimos, mas que o Senhor é bom demais em nós para que nós consigamos fazer isso. Abençoa a vida de cada um aqui para que seja exemplo do Senhor e que seja a Bíblia que muitos vão ler e que através da vida de cada um aqui muitas pessoas possam conhecer o Senhor como nós conhecemos. Nós acreditamos no Senhor e já te agradecemos, certos de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e sonhamos. Amém. Amém. Vamos desligar, senão o Instagram apaga. Obrigada, amo vocês. Obrigada, amo a vida. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Lindeza. Tchau.